Em um campo de treino cheio de olhares atentos, Davi, um jovem negro com talento impressionante, ouviu as risadas cruéis do próprio treinador. Você nunca será bom o suficiente, ele disse, zombando do garoto diante de todos. Mas o que o treinador não sabia era que alguém muito especial estava observando tudo de longe, e essa pessoa tinha o poder de mudar completamente a vida de Davi. O que aconteceu depois foi tão inacreditável que ninguém jamais esqueceria. Quer saber como essa história termina? Deixe seu like, inscreva-se no canal para mais histórias inspiradoras como esta e comente de qual cidade você está assistindo. Prepare-se, porque essa reviravolta vai te surpreender e emocionar. Vamos começar! Pedro sempre sonhou em ser jogador de futebol profissional. Desde pequeno, corria descalço pelas ruas do bairro, improvisando bolas com meias velhas. Seu talento era inegável, mas as oportunidades pareciam distantes da realidade de um jovem negro da periferia. Aos 17 anos, Pedro conseguiu uma chance em um teste para uma equipe renomada da cidade. Era sua grande oportunidade, e ele sabia disso. No dia do teste, vestiu seu uniforme simples, amarrando as chuteiras gastas com cuidado. Chegou ao campo mais cedo, sentindo o coração acelerar de expectativa. Assim que os testes começaram, Pedro percebeu que não seria fácil. O treinador, um homem de semblante duro e palavras afiadas, parecia estar especialmente atento a ele. Durante os primeiros exercícios, Pedro deu o melhor de si, driblando os cones com agilidade e chutando ao gol com precisão. Porém, a cada jogada bem feita, o treinador torcia o nariz, e quando Pedro errava, as críticas vinham rápidas e impiedosas. Você acha que tem chance aqui, moleque? Olha pra você. Nunca vai chegar a lugar nenhum. Zombou o treinador, rindo alto. Pedro sentiu o rosto esquentar de vergonha. Alguns garotos ao lado riram, mas ele manteve a cabeça erguida. Não podia deixar que aquelas palavras o derrubassem. Continuou jogando, mesmo com a voz cruel ecoando em sua mente. No entanto, o que Pedro não sabia era que, do outro lado do campo, um homem observava tudo com atenção. Era o olheiro de um grande clube, conhecido por encontrar talentos onde menos se espera. Ele enxergava algo em Pedro que o treinador ignorava: determinação, coragem e uma habilidade natural rara. Ao final do teste, quando Pedro já se preparava para sair cabisbaixo, o olheiro se aproximou. Ei, garoto! Você tem talento. Quero conversar com você e sua família. Os olhos de Pedro se arregalaram, e a esperança renasceu em seu peito. Talvez aquela humilhação não tivesse sido em vão. Pedro saiu do campo com o coração acelerado, tentando conter a ansiedade. Ao chegar em casa, encontrou sua mãe na cozinha, preparando o jantar. Ele hesitou por um momento antes de contar tudo. Mãe, um olheiro quer falar com a gente. Ele acha que eu tenho talento. A mãe de Pedro, sempre cautelosa, olhou para ele com uma mistura de orgulho e preocupação. Filho, isso é sério. Não quero que você se iluda. É sério, mãe. Ele viu algo em mim, eu sei que posso conseguir. No dia seguinte, Pedro e sua mãe foram ao encontro do olheiro. No escritório do clube, ouviram com atenção enquanto ele explicava o potencial que via no garoto. Uma oportunidade de treinamento intensivo foi oferecida, com a promessa de uma possível vaga no time juvenil. Pedro aceitou sem hesitar. Era sua chance de provar a todos, especialmente ao treinador que o humilhou, que ele tinha valor. Os dias seguintes foram de esforço intenso, corridas exaustivas e treinos puxados, mas Pedro nunca reclamou. Finalmente, chegou o dia do jogo decisivo. O treinador que o menosprezara estava presente, mas dessa vez, Pedro não se deixou intimidar. Com uma atuação brilhante, marcou 2 gols e garantiu a vitória do time. Ao final da partida, o treinador se aproximou, com um olhar menos arrogante. Parabéns, garoto. Você provou que eu estava errado. Pedro sorriu, mas sabia que sua maior conquista não era a aprovação daquele homem, e sim sua própria superação. Após o jogo decisivo, Pedro percebeu que sua jornada estava apenas começando. A vitória havia chamado a atenção de outros clubes, e seu nome começou a circular entre os agentes esportivos. No entanto, com a visibilidade, vieram também os desafios. Durante os treinos, Pedro notou que alguns companheiros de equipe ainda o viam com desconfiança. Ele ouvia cochichos nos corredores e percebia olhares de reprovação sempre que tocava na bola. Esse moleque acha que pode roubar nosso lugar só porque fez uns gols? Murmuravam alguns. Pedro tentou ignorar os comentários e se concentrou nos treinos, mostrando cada vez mais sua determinação. Ele sabia que precisava ser 2 vezes melhor para ser aceito. Certo dia, o olheiro que acreditou nele o chamou para uma conversa particular. Pedro,
Você tem talento, mas precisa trabalhar sua mentalidade. No futebol, não é só técnica, é também cabeça. Como você está lidando com a pressão? Pedro suspirou. É difícil. Sinto que nunca é suficiente. Parece que preciso provar meu valor a cada dia. O olheiro assentiu. E é assim mesmo. Mas lembre-se, cada treino é uma oportunidade para se superar. Foque no seu crescimento, não nas vozes ao redor. Com essas palavras em mente, Pedro começou a mudar sua abordagem. Ele passou a ser mais estratégico nos treinos, absorvendo cada orientação técnica e trabalhando sua resistência mental. Logo, seus esforços começaram a ser notados. Em um amistoso contra uma equipe de renome, Pedro teve a oportunidade de entrar em campo no segundo tempo. A partida estava empatada, e a torcida observava ansiosa. Com um drible rápido e uma arrancada impressionante, Pedro deixou os defensores para trás e marcou o gol da vitória. O estádio explodiu em aplausos, e, pela primeira vez, Pedro sentiu que estava no caminho certo. Após o jogo, o treinador se aproximou e, com um aperto de mão firme, reconheceu. Você merece estar aqui, Pedro. Continue assim. Pedro sorriu, determinado a continuar avançando em sua jornada. O treinador continuava sua zombaria, sua voz ecoando em todo o campo. Nunca vai ser bom o suficiente para esse time, não importa o quanto tente, disse ele com um sorriso cruel. O jovem sentia seu corpo tremendo, não apenas pela humilhação, mas pela raiva crescente que tomava conta de si. Ele sempre soubera que seria desafiado, mas nunca imaginara que teria que suportar tanto desprezo de alguém em quem, por um momento, acreditara. Enquanto o treinador se afastava, rindo com os outros membros da equipe, o jovem ficou parado, seu olhar fixo no chão, seus punhos cerrados com força. Foi quando ele ouviu algo. Um sussurro, vindo de trás, como se o vento trouxesse consigo um aviso. Ele se virou rapidamente, mas não havia ninguém à vista. No entanto, um par de olhos o observava. Não estava claro de onde vinha a presença, mas ele sentia isso com clareza. Como se alguém estivesse apenas esperando. Ele olhou ao redor, mas tudo parecia normal. Então, uma voz baixa, mas firme, se fez ouvir. Você está mais forte do que imagina. Era a mesma voz que ele ouvirá naqueles momentos mais solitários, quando se perguntava se realmente possuía algo especial. Não sabia se era real ou fruto de sua mente perturbada, mas a certeza de que havia alguém ali, alguém que o via além das palavras cruéis do treinador, o fez sentir algo novo. Algo que ele não sentia há muito tempo: esperança. O treinador, ao perceber que o jovem ainda estava ali, se aproximou, rindo mais uma vez. Eu te avisei, não é? Você nunca será o suficiente. Agora, saia da minha vista antes que eu perca ainda mais tempo com você. Mas, no momento em que o jovem estava prestes a desmoronar novamente, algo dentro dele se acendeu. Ele sabia que as palavras do treinador não o definiriam. Ele não estava ali para agradar ninguém. Ele estava ali para provar para si mesmo que era capaz de muito mais do que todos pensavam. Com os olhos cheios de determinação, ele virou-se e começou a caminhar em direção ao centro do campo, sentindo a presença da figura observadora ao longe. O que fosse que esperasse por ele ali, ele sabia que estava pronto. Aquele momento foi crucial. O jovem não podia mais ignorar a chama que ardera dentro dele, uma chama que o impulsionava a seguir em frente, a desafiar suas limitações. Ele não tinha mais tempo a perder com as palavras venenosas do treinador. Algo mais importante estava se formando nele, algo que não poderia ser destruído. Ele olhou para o time, ainda reunido em um canto distante do campo, todos rindo e conversando, como se o desprezo que o treinador havia acabado de lançar sobre ele fosse o espetáculo mais engraçado do dia. Mas não importava mais. Ele sabia que o caminho dele não estava naquelas risadas ou no olhar zombador de seu treinador. Estava em outro lugar. Ao dar os primeiros passos em direção ao centro do campo, um som cortante ecoou no ar. O treinador, aparentemente farto de vê-lo se afastando, gritou: "Onde pensa que vai, garoto? Se tem coragem, vem até aqui e mostra o que tem." A voz do treinador foi firme, mas, ao contrário do que ele imaginava, não causou medo no jovem. Era um chamado, mas não para ele. Era um desafio a si mesmo. O jovem parou por um momento, olhou para a figura distante, aquela presença que o observava, e então, com os olhos ardendo de determinação, caminhou até o centro do campo. Ele sabia que, naquele exato momento, estava prestes a provar algo mais importante do que simplesmente vencer uma competição. Ele estava se desafiando a conquistar seu próprio destino. O campo estava silencioso, a tensão pairava no ar. O vento leve passava pelas arquibancadas vazias, enquanto o jovem permanecia no centro do campo,
firme e imperturbável. Ele olhou para o treinador, que, com um sorriso sarcástico, o observava de braços cruzados. Os outros membros da equipe estavam em segundo plano, alguns rindo baixinho, enquanto outros olhavam com curiosidade, sem saber o que esperar. O jovem sentiu o peso de todos aqueles olhares, mas não os temia. O que importava agora era o que ele decidiria fazer a seguir. O treinador ainda estava lá, com aquele sorriso de superioridade estampado no rosto. Você acha que é capaz de me impressionar com isso? Ele zombou, avançando em sua direção. Venha, mostre o que tem. Mas me avise antes, porque pode ser a última vez que põe os pés em um campo de treino. O jovem não respondeu. Não precisava. Suas ações falariam por ele. Ele deu um passo à frente, seu coração pulsando forte no peito, mas sua mente estava clara. Ele sabia o que precisava fazer. Era mais do que uma simples disputa de habilidades. Era uma prova de coragem, de resistência, de superar o medo e a dúvida que o assombravam há tanto tempo. Ele se posicionou, olhando para o treinador, que continuava com um olhar arrogante, desdenhoso. Mas o jovem agora sentia algo diferente. Sentia a presença do observador misterioso, aquele ser enigmático que parecia estar assistindo, guiando seus passos. Ele não estava mais sozinho. O treinador fez um sinal com a mão, desafiando-o a começar. Vamos ver o que você tem, garoto. Mostre seu melhor. Sem hesitar, o jovem se lançou para frente, seus pés tocando o chão com precisão e agilidade. O som do seu movimento era suave, mas a intensidade de sua corrida era clara. Ele não estava apenas correndo, ele estava desafiando as próprias limitações que lhe haviam sido impostas. Cada passo era uma afirmação de que ele não seria mais a piada do time. Ele era mais do que isso. O treinador, surpreendido pela velocidade e determinação do jovem, fez um movimento para interceptá-lo. Mas o jovem estava pronto. Em um movimento fluido e preciso, ele fez um drible que deixou o treinador para trás, com a bola dominada como nunca antes. O tempo parecia desacelerar, e o jovem sentiu o poder da sua decisão pulsando em seu corpo. O treinador, agora irritado, tentou reagir, mas o jovem não lhe deu chance. Com uma agilidade impressionante, ele fez um passe rápido para si mesmo, avançando em direção ao gol. O som de sua respiração estava claro em sua mente, mas ele não pensava em nada além do próximo passo, do próximo movimento, da próxima decisão. Quando chegou à linha do gol, ele viu a oportunidade. O goleiro, distraído pela pressão do treinador, não o notou se aproximando. O jovem fez o movimento final, uma finta rápida e, com precisão, mandou a bola para o fundo das redes. O gol foi marcado com uma elegância serena, e o campo, que antes estava tenso e repleto de zombarias, agora estava em silêncio absoluto. Ele se virou para olhar para o treinador, cujos olhos estavam arregalados, completamente surpresos pela habilidade e coragem demonstradas. O jovem sabia que, naquele momento, ele havia mostrado algo mais importante do que suas habilidades no campo. Havia mostrado a sua força interior, a sua capacidade de transformar o desprezo em combustível para sua superação. O treinador, por fim, abaixou a cabeça, visivelmente constrangido, enquanto os outros membros da equipe olhavam com novos olhos. O jovem não precisou de palavras. Ele sabia que, naquele momento, ele havia mudado tudo. Não apenas para o treinador, mas para si mesmo. O observador distante, que havia sido o único a ver sua verdadeira força desde o começo, sorria silenciosamente, com um brilho de aprovação nos olhos. Ele sabia que esse jovem tinha um futuro à sua frente, e que sua jornada estava apenas começando.